sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Georgeson. Livro 2. O jovem e seu desespero. Capítulo 28. O anjo e a caverna, 1946. Por muitas horas, William Branham andou para lá e para cá no piso da sala de espera do hospital. Em um quarto próximo dali, sua esposa, Mira, entrara em trabalho de parto para dar à luz ao seu primeiro filho. Não foi um nascimento fácil. Por fim, o médico teve que realizar uma cesárea. Era 21 de março de 1946, 5 dias antes do 27º aniversário de Mira. Mais tarde naquele dia, o médico advertiu Bill para não ter mais nenhum filho. Em sua opinião profissional, o corpo de Mira não poderia mais suportar o peso de uma gravidez pela segunda vez. Bill tomou este conselho psicologicamente. Ele tinha quase 37 anos de idade. Alguns anos antes, ele tinha pensado que seu filho Billy Paul seria toda a família que teria. Agora, ele não somente amava uma esposa, mas embalava uma garotinha também. Se Deus tivesse determinado que fosse apenas isto, ele não reclamaria. Mira e Bill deram o nome à sua nova filha de Rebecca. Embora ela fosse uma pessoa a mais para viver naquela casa de 2 cômodos, Rebecca compensou esta inconveniência acrescentando gotas de refrigério aos dias de Bill, aos quais teriam sido sobrecarregados de indisposição, melancolia e de baixa autoestima. A depressão de Bill tinha raízes profundas. Desde que ele tinha recusado a oportunidade de pregar entre as igrejas pentecostais há quase 10 anos antes, Bill raramente estava satisfeito com seu relacionamento com Deus. Embora Bill tivesse orado, estudado, pregado e testemunhado por anos, parecia que ele não estava indo a lugar algum. Certamente houvera algumas visões e muitas curas, sendo algumas delas bem notáveis, mas, como um paradoxo, estes incidentes fizeram Bill ficar mais perturbado e confuso ao invés de tranquilizá-lo, porque eles eram fortemente criticados por quase todos os ministros em sua área. Os pastores severamente condenavam Bill como um enganador possuído pelo diabo e um charlatão sem escrúpulos, os quais, compassivos, simplesmente, o chamavam de um homem bem-intencionado que fora enganado. Mas todos esses ministros concordavam que as visões de Bill e os milagres que seguiam vinham de poderes demoníacos. Deus simplesmente não fazia mais aquele tipo de coisas. Quando Bill se tornou um cristão, este tipo de atitude de condenar o confundia. Não somente as visões que ele via do futuro aconteciam, elas sempre ajudavam alguém, com frequência mostrando a maneira para uma cura milagrosa na vida de alguém. Como poderia algo que produz bons resultados ser inspirado pelo príncipe do mal? Por anos, críticas constantes de seus colegas consequentemente inclinavam os pensamentos de Bill para outra direção. Se tantos homens instruídos, seus cooperadores no Evangelho de Cristo, concordavam que as visões eram inspirações demoníacas, então as visões deveriam estar vindo de uma fonte errada. Isto agonizava a alma de Bill sem medida, porque ele amava Jesus Cristo de todo o seu coração, e o pensamento de ter um poder estranho e inexplicável do diabo sobre a sua vida fazia de Bill um miserável. Ele orou para ser liberto de tais ocorrências extraordinárias, pedindo: "Por favor, Deus, tire estas coisas de mim. Eu não quero ver isto mais, nunca mais. Pai Celestial, eu sou um cristão agora. Eu não pertenço a Satanás, eu pertenço a Ti. Por favor, não permita estas coisas estranhas acontecerem comigo novamente. Não me permita continuar da maneira que estou. Eu quero ser como os outros ministros cristãos, apenas estudando a palavra como fui ensinado a fazer." Esta oração não foi respondida,
Pouco tempo depois do nascimento de sua filha Rebeca, ele teve uma outra visão na qual ele se encontrava caminhando a nordeste em uma estrada. O Espírito de Deus presente o virou e o apontou a oeste. Bill viu uma grande planície. Então, viu uma montanha se levantar da pradaria, uma montanha com uma igreja e um campanário bem alto em seu topo. Um anjo se colocou atrás e à direita de Bill, só que não podia ser visto. O anjo ordenou: vá a oeste em direção àquela montanha. Bill obedeceu. Assim que se aproximou, viu uma porta localizada na base da montanha. Ele entrou e encontrou uma linda mulher vestida em vestes nupciais. O vestido elaborado, o qual certamente uma vez fora branco como a neve, estava agora manchado e sujo. A mulher disse: olá, eu sou a senhora metodista. Você é irmão Billy Branham? Sim, eu sou. Diga-me, por que seu vestido está assim tão manchado? Isto, ela disse, fazendo um movimento de desdém com a mão, mostrando sua falta de preocupação. Eu tenho estado tão ocupada. Isso mesmo, Bill concordou. Vocês metodistas têm tantas organizações e sociedades em suas igrejas que não têm tido muito tempo para o Senhor. A senhora metodista disse: me disseram que você estava sendo enviado a mim. Talvez eu deva acordar meu marido. Ela se apressou e desceu a um túnel ao lado e não voltou. Olhando à sua esquerda, Bill notou um pequeno acervo de pão cercado por um grupo de frangos brancos. Cacarejando, as aves levantavam as cabeças para ambos os lados para olhar o banquete. Algumas bicavam um pouquinho no monte, mas a maior parte do pão continuava intacto. O anjo perguntou: você os conhece? Não, Bill respondeu. Isto é o seu tabernáculo, e eles não comerão mais do pão da vida. Estou te enviando mais longe a oeste. Continuando para o oeste, Bill deixou a montanha e veio a um vasto deserto, onde viu uma grande estrutura de algo como que uma tenda ou um edifício semelhante a uma catedral. Bill entrou pelo lado aberto da montanha e subiu em uma plataforma elevada, parando afinal em frente a uma cortina volumosa. O anjo ordenou: abra a cortina. Quando Bill puxou a corda da cortina, ela se deslizou facilmente a um lado, revelando um gigantesco acervo do pão da vida. O anjo disse: alimente o povo com isto. Bill se virou para observar como a multidão de pessoas vestidas de branco vinham correndo de várias direções, se ajuntando debaixo do pavilhão, formando uma vasta audiência. Então, a visão se desvaneceu. A visão perturbou Bill mais do que o normal. Ele tinha estado orando tanto ultimamente para ser liberto dessas distrações não desejadas, e ainda assim aqui vinha uma. Por que Deus estava permitindo Satanás atormentá-lo desta maneira? Para piorar as coisas, a visão parecia muito espiritual. Todavia, tudo o que ela deixara foram perguntas. Por que a direção oeste? Por que aquela montanha do pão da vida era tão grande? De onde vinham aquelas pessoas? E finalmente, como ele poderia alimentar todas aquelas pessoas com o pão da vida? Além do mais, ele era apenas um pobre, iletrado e um pregador de cidade pequena. Por que tantas pessoas viriam para ouvi-lo pregar o evangelho? Até então, as visões nunca tinham falhado. Esta era provavelmente a pergunta mais perplexa na mente de Bill. Por que o diabo daria a ele visões que viriam a se tornar realidade? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo isso parecia muito confuso. Ao meio-dia de terça-feira, dia 7 de maio, Bill estacionou a caminhoneta de trabalho em frente de sua casa na Rua 8, 922 Leste, apenas cruzando a rua do Tabernáculo Branham. Roger Gibbs, o qual era um membro de sua igreja, estacionou logo atrás dele.
Roger disse: Billy, você quer ir a Madison comigo esta tarde? Sinto muito, irmão Roger, mas eu não posso. Esta tarde eu tenho que subir a Henryville para patrulhar. Vamos entrar um pouco, minha esposa tem preparado o almoço. Não, é melhor eu ir. Eu te vejo na igreja domingo que vem. Tá, certo. Te vejo no domingo. Bill arregaçou as mangas e lavou as mãos em uma torneira no jardim da frente. Então, caminhou pelo lado da casa, desatando o cinto da arma enquanto caminhava para que pudesse deixá-la na varanda. Uma grande árvore de bordo sombreava esta área. Bill tinha apenas entrado debaixo de seus galhos quando ouviu um vento rugindo acima dele. Ele olhou acima e ficou chocado em ver um redemoinho gigantesco vindo direto a ele. Parecia que ia levar o telhado da casa e a árvore, enviando cada telha e folha a bater contra o seu peito. Bill cambaleou e caiu para trás na varanda, quase desmaiado. Roger Gibbs pulou de seu carro e correu ao lado de seu pastor. Irmão Bill, o que aconteceu? Lentamente, Bill olhou ao redor, não entendendo o que tinha acontecido. O redemoinho havia se ido. O dia estava calmo e ameno. Ele olhou acima para os galhos da árvore de bordo e então para o telhado da casa. Surpreendentemente, estavam ambos intactos e ilesos. Então, ele percebeu o que acontecera. Não, tudo bem, eu estou bem, ele disse em voz fraca. Irmão Roger, pode ir, estou bem. Mira veio correndo de dentro da casa com uma jarra de água. Bill, você desmaiou? Empurrando a água, Bill disse: Não, eu estou bem. Depois que Roger se foi, Mira quis saber os detalhes. O que realmente aconteceu, Billy? Você está doente? Não, querida, é a mesma coisa novamente. Ela o ajudou a levantar-se. Venha, entre, o almoço já está pronto. Mira, querida, eu já estou cansado disto. Sua voz estava cansada com a agonia destas dúvidas e depressões interiores. Eu sei em meu coração que eu amo Jesus Cristo. Eu não quero que o diabo tenha alguma coisa a ver comigo. Eu tenho orado e tenho implorado a Deus pedindo que isto jamais acontecesse novamente, e ainda acontece. Eu não posso mais continuar desta maneira. Todos me dizem que eu sou perseguido por um demônio e eu estou tentando viver uma vida cristã. Eu sou um prisioneiro. Billy, você não deveria dar ouvidos ao que as pessoas dizem. Mas, querida, olha os outros pregadores, eles não são atormentados por tais coisas. Mira pôde ver uma decisão se formando distante nos olhos de seu marido, e isto a assustou. O que você está planejando fazer? Eu quero que você ligue para o meu patrão e diga que não vou trabalhar esta tarde. Eu posso estar de volta amanhã, eu posso nunca mais voltar. Diga a ele que se eu não voltar na sexta, que coloque outro em meu lugar. Mira, eu tenho $17 no banco. Isso é o suficiente para você viver enquanto estou fora. Billy, aonde você vai? O que você vai fazer? Eu vou subir a minha caverna, lá no moinho do túnel, para ter uma conclusão do assunto com Deus. Eu não sei quando eu vou retornar para casa. Pode ser 2 dias ou 2 semanas. Mira, eu jamais sairei daquele bosque até que Deus me prometa que Ele vai tirar estas coisas de mim e jamais permitir que aconteça novamente. Chegando à área do moinho do túnel, Bill estacionou seu carro onde a estrada fazia uma curva fechada em um desfiladeiro. Ele esticou o fio de arame farpado, engatinhou lentamente e andou rapidamente em direção ao seu esconderijo, orando na maior parte do caminho. Quando chegou na frente de sua caverna, ele se lançou em uma árvore caída e aforquilhada, abriu sua Bíblia, leu e orou pelo resto da tarde. No livro de 1 Coríntios, uma porção do capítulo 14 estava confusa em sua mente. Versículos 32 e 33 dizem: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz.
Era isto que Bill desejava para o seu coração: paz. Desde que era um garoto, desde a sua primeira visão, ele tinha estado atado com a confusão. Ao se tornar um cristão, aliviou sua confusão por algum tempo, mas isto não tinha se dispersado completamente. Onde estava esta paz que Deus prometera? E o que a Bíblia queria dizer com os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Depois do pôr do sol, ele entrou em sua caverna. Ali, andando para frente e para trás no escuro, na estreita passagem, ele continuou em desespero por encontrar uma resposta. Oh, Pai, por que tu permites que essas coisas estranhas aconteçam a mim? Tu sabes que eu te amo. Eu não quero ser possuído pelo diabo. Eu quero que estas coisas não mais aconteçam. Por favor, Deus, jamais permita que isto aconteça de novo. Eu não quero ir para o inferno. Qual seria a finalidade de pregar duro se estou errado? Não estou somente me levando ao inferno, mas como também enganando as centenas de outros. Hora após hora, derramava sua angústia ao Senhor. Ele orou com intensidade, implorou e chorou, até ficar rouco e seus olhos ficarem inchados. Então se sentou, meditando no escuro, no Deus Todo-Poderoso, direcionando seus pensamentos além da lua e das estrelas e dimensões de tempo e eternidade, procurando por um lugar onde pudesse finalmente encontrar-se com seu Criador. Depois de um tempo, ele se levantou e novamente andou para lá e para cá, permitindo sua voz declarar os sentimentos de seu coração desesperado. Bem tarde da noite, ele se sentou na saliência do rochedo que usava como cama, mas dormir estava longe de sua mente. Oh Deus, por favor, liberte-me! Tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. Todos aqueles clérigos se mantêm dizendo que o espírito que se move ao meu redor é do diabo. Por que tu permites minha vida ser atormentada desta maneira? Por que tu não me libertas disso? Deus, eu vou permanecer bem aqui até morrer, se tu não me encontrares e me libertares dessa prisão. Por que tu não me libertas dessas coisas para que assim eu possa ser como os demais ministros? Ele sentiu aquela pressão estranha novamente, como se fosse algum tipo de poder invisível que tivesse entrado na caverna escura. Sua pele formigou e o cabelo atrás de sua nuca eriçou. Talvez o Senhor estivesse prestes a dar-lhe a resposta. A noite estava escura como carvão e silenciosamente ele se sentou, esperando ouvir a voz de Deus. Enquanto esperava, foi atingido por um novo pensamento. E se todos aqueles ministros estivessem errados? Bill nunca tinha considerado tal possibilidade antes. Contudo, e se estivessem? E se fosse Deus, não Satanás, gerando aquelas ocorrências sobrenaturais? Mas, se fosse este o caso, então como tais pessoas como adivinhos, astrólogos e médiuns, possuídos pelo diabo, podiam reconhecer um dom em sua vida e todavia esses ministros cristãos não saberem nada a respeito disto? Assim que moldou esta questão em palavras, a resposta veio a ele com a força de uma inundação. Quando Jesus nasceu, somente os magos, os quais eram astrólogos, viram sua estrela no Oriente e a seguiram até Belém. Nenhum homem santo na Palestina viu isto. Poderia ser aquela mesma estrela que aparecera sobre o rio Ohio em 1933, enquanto ele estava batizando as pessoas depois de suas primeiras reuniões de avivamento? Ele podia se lembrar daquele dia tão claramente. A água transparente, o céu azul sem nuvens, aquela bola de fogo girando por cima de sua cabeça e a voz que declarou: assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado como a mensagem para precursar sua segunda vinda. Bill se lembrou de quando um grupo de homens de negócios veio até ele, mais tarde naquele dia, e perguntou o que isso significava. Ele não sabia então. Por todos esses anos, ele não sabia. Mas agora,
no silêncio da noite, depois de derramar todas as lágrimas de seus olhos, agora, depois de suplicar até que sua garganta ficasse ressecada e ferida, agora, depois de implorar a Deus para tirar aquelas visões dele e jamais deixá-las acontecer novamente, agora, pela primeira vez em sua vida, ele desejou saber se talvez ele estivesse pedindo pela coisa errada. O quadro, qual por muitos anos tinha sido escuro e confuso, estava agora se tornando surpreendentemente claro. Ocorreu a Bill que, quando Jesus caminhou na terra, Israel perambulava de homens religiosos, fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, sacerdotes e rabis. Muitos desses homens eram eruditos, bem treinados nas escrituras. Todavia, foi estranho que quando Jesus começou seu ministério público, muitos desses homens simplesmente o acusaram, chamando Jesus de diabo, Belzebu, o príncipe dos adivinhos, ou o melhor médium de todos. Mais estranho ainda era o fato de que as pessoas possuídas pelo diabo identificavam Jesus corretamente dizendo: "Ele é o Filho de Deus". Bill tremia enquanto as escrituras vinham se derramando em seu entendimento. Os pregadores diziam que Jesus era um diabo. Os demônios diziam que Jesus era o Santo de Israel. Podia aquele exemplo ser aplicado à própria vida de Bill? Sim, podia. Porque aquele exemplo não estava limitado somente à vida de Cristo. Quando Paulo e Silas estavam pregando o evangelho ao longo da Ásia Menor, em todas as cidades os santos homens judeus os chamavam de mentirosos e impostores. Ainda em Filipos, uma adivinha possuída pelo demônio proclamou Paulo e Silas como sendo homens de Deus que estavam mostrando o caminho da salvação. Então, Bill se lembrou de como Jesus e Paulo lidaram com aqueles demônios, repreendendo-os e ordenando que se calassem. Eles não precisavam da ajuda dos demônios. Ambos, Jesus e Paulo, sabiam quem eram. Talvez durante todo esse tempo, então, eu tenha estado errado? Bill pensou. Talvez eu devesse ter abraçado isto ao invés de lutar contra isto. Ele orou em voz alta. Oh Deus! Se eu tenho estado errado e tenho recusado algo de ti por não entender, se tenho estado errado, então, por favor, perdoe-me. Assim que disse estas palavras, uma luz chamou a atenção de Bill. Isto o assustou. Agora, o que é isto? É alguém vindo com uma lanterna? Não, isso não estava vindo de fora. Isso estava vindo de dentro da caverna. Um pequeno ponto de luz pairando no ar, pulsando com energia, crescendo e ficando maior e mais brilhante, até que se tornou um redemoinho, uma bola de fogo girando, lançando sua iluminação nas paredes e no chão. Bill piscou e com as mãos protegeu os olhos do clarão. Então, ele ouviu um passo pesado de passos no chão da caverna. Bem abaixo daquela bola em chamas de cor âmbar, ele viu pés e um manto branco. Então, daquela luz, saiu um homem. Tal homem como Bill nunca tinha visto antes. Ele era robusto, tinha pelo menos 1,80 m de altura e talvez uns 90 quilos. Ele tinha braços fortes, os quais estavam cruzados. Seus cabelos negros caíam-lhe até os ombros. Ele pareceu ter cerca de 30 anos de idade. Sua face barbeada dava uma aparência escura, quase um verde oliva. Seus olhos eram negros e penetrantes. O homem caminhou em direção a Bill. A luz âmbar diminuiu enquanto subia ao topo da caverna e pairava apenas sobre a cabeça do visitante, ainda girando e pulsando com energia. Bill quis fugir, mas não havia para onde correr. Este homem bloqueava o corredor estreito que guiava para fora. Bill esperou aterrorizado e mordeu tão forte um de seus dedos que sangrou. Quando o homem estava a apenas poucos passos de distância, parou e olhou para Bill com uma bondosa expressão. Bill se lembraria eternamente daquela face, embora nunca fosse capaz de descrevê-la completamente. Tão dócil,
tão calma, e ainda havia um senso de poder e autoridade subjacente que movia Bill ao temor. Em uma voz baixa e profunda, o homem disse: "Não temas." Assim que Bill ouviu aquela voz, seu temor se desvaneceu. Era ele. Não havia engano nisto. Esta era a mesma voz que tinha falado com ele da árvore de álamo quando era um garotinho, dizendo-lhe: "Nunca bebas, nem fume, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para fazeres quando fores mais velho." Bill jamais poderia esquecer aquela voz. Ele a tinha ouvido muitas vezes e por anos. Este homem devia ser o mesmo anjo que tinha falado com Bill em todas aquelas visões. Bill nunca fora capaz de dar uma boa olhada nele antes. Às vezes o anjo se colocava atrás e à direita de Bill, posicionado de maneira que Bill não podia vê-lo. Em outras vezes, quando o próprio anjo se mostrava em uma visão, estava sempre ofuscado, e Bill nunca podia definir bem os seus traços. Mas agora, Bill o via claramente. E isto não era uma visão. Este homem golpeou os sentidos de Bill tão forte quanto as marcas dos dentes e as gotas de sangue em seu dedo. O anjo continuou: "Eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer que seu nascimento peculiar e vida incompreendida tem sido para indicar que tu levarás um dom de cura divina para as pessoas do mundo. Se fores sincero quando orar e levar as pessoas a crer em ti, nada parará diante de tua oração, nem mesmo o câncer. Você irá a muitas partes da terra e orará por reis, governantes e potentados. Você pregará para multidões ao redor do mundo e milhares virão te pedir conselhos. Tu deves dizer a eles que os seus pensamentos falam mais alto nos céus do que as suas palavras." Bill ouviu a mensagem do anjo tão claramente, como se estivesse ouvindo o seu patrão dando-lhe seus relatórios de trabalho diário no serviço público de Indiana, mas ele não podia imaginar como ele poderia cumprir tal grandiosa comissão. "Senhor, eu sou um pobre homem e habito entre pessoas pobres. Como eu poderia ir ao redor do mundo? Como eu poderia me fazer ser entendido? Tudo o que eu tenho é o ensino fundamental. Talvez deveria ser alguém suficientemente graduado para falar às pessoas, mas eles não me ouviriam." O anjo olhou para ele com um ar severo. "Assim como o profeta Moisés foi dado 2 sinais para provar que ele foi enviado por Deus, assim te será dado 2 sinais. Primeiro, quando você tomar a mão direita de uma pessoa na sua esquerda, tu serás capaz de detectar a presença de alguma doença causada por germe, pelas vibrações que aparecerão em sua mão esquerda. Então, tu deves orar pela pessoa. Se sua mão voltar ao normal, podes pronunciar que a pessoa está curada. Se não, apenas peça a bênção sobre ela e se vá. Sob a unção de Deus, não tente pôr seus próprios pensamentos. Te será dado o que dizer." Mas e se eles ainda assim não quiserem crer em mim?" Bill perguntou. "O segundo sinal é maior do que o primeiro. Se tu permaneceres humilde e sincero, acontecerá que serás capaz de dizer por visão exatamente o segredo de seus corações. Então as pessoas terão que crer em ti. Isto vai iniciar o evangelho em poder que trará a segunda vinda de Cristo." Aquelas palavras atingiram os nervos que estavam feridos e expostos por meses, não, anos, de dúvida e depressão. Sua angústia se rompeu em chamas quentes e dolorosas em seu peito. Senhor, esta é a razão pela qual estou aqui orando esta noite. Os clérigos me disseram que aquelas visões vinham de um espírito mau." "Tu não entendes", disse o anjo, "que assim foi nos dias de Jesus Cristo, nosso Senhor?" A percepção do mundo espiritual de Bill foi mudando tão rapidamente que ele teve problemas em manter o equilíbrio. Bem, então, que tipo de espírito seria este que me dá aquelas visões?" "Isto é o Espírito Santo de Deus. Agora aquelas visões se multiplicarão em sua vida." Ouvindo essas palavras, a percepção de Bill mudou para sempre.
Ele tinha estado agitado sobre as opiniões dos outros homens já o suficiente. Agora ele realmente percebera quão pessoal é um homem caminhar com Jesus Cristo. Os braços do anjo permaneceram cruzados e sua face impassível. Ele instruiu Bill usando a tradução em inglês do rei Tiago, onde quer que citasse a Bíblia, sabendo que Bill facilmente reconheceria como a Santa Escritura. O anjo disse: considere a vida de Jesus Cristo. Quando Natanael veio primeiro em sua presença, Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael perguntou: de onde me conheces tu? Ao qual o Senhor respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Como nosso Senhor viu Natanael, ele o viu por uma visão. Lembre-se como o Filho de Deus declarou: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, porém o que ele vê o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Você já desejou saber o que isso significava? Isso significa que o Pai mostrava ao Filho visões que o permitiu saber o que ele deveria fazer. Ele provou isto quando no tanque de Betesda, ele passou por uma vasta multidão de pessoas enfermas e necessitadas para curar um certo homem. As visões mostravam antecipadamente ao nosso Senhor Jesus o que aconteceria. Se lembra como ele sabia que Pedro encontraria uma moeda na boca de um peixe? Considere como nosso Senhor Jesus, quando ele se aproximou de Jerusalém e disse a seus discípulos: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendai-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Não aconteceu exatamente como nosso Senhor descreveu? Ele sabia que aconteceria, porque ele viu isto primeiro por visão vinda do Pai. E mais, virá um tempo em seu ministério, quando as visões te revelarão os segredos ocultos nos corações das pessoas que as impedem de serem curadas. Considere a mulher no poço de Samaria. Jesus falou com ela até que ele entrasse em contato com o espírito dela. Então, por visão, ele viu onde estava o seu problema. Ele disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Quando a mulher respondeu: não tenho marido, Jesus respondeu: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. E isto fez a mulher exclamar: Senhor, vejo que és profeta. Assim deverá acontecer em seu ministério, se fores sincero. Então, o anjo fez uma pausa, dando a Bill uma oportunidade de repetir suas dúvidas. Senhor, como tudo isto poderia acontecer em minha vida? Eu sou pobre e letrado e... O anjo o interrompeu. Nunca esqueça que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como as Escrituras têm declarado. Não serás tu que realizarás qualquer uma dessas coisas, será o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus prometeu a seus seguidores: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e em vós, em mim, e eu em vós. O que mais Bill poderia dizer? Frente a ele estava um mensageiro vindo de Deus, com uma comissão fantástica, que ele, Billy Branham, fora ordenado a levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. Isto parecia quase impossível. Ele se sentia oprimido, e ainda algo profundo em seu coração se movia com o pensamento de todas aquelas escrituras que o anjo tinha tão habilmente aplicado. Escrituras que fizeram Bill compreender o sentido de sua vida excêntrica e diferente. Todavia, ele citou: estarei contigo, disse o anjo. Aquilo revirou a decisão de Bill. Eu irei. O anjo não sorriu. Ele meramente acenou com a cabeça uma vez e disse: sempre que tiveres este mesmo sentimento que sentes agora na minha presença,
saberás que estou por perto. A bola de fogo sobre a cabeça do anjo começou a se expandir, crepitar e assobiar enquanto rodava, lançando línguas de fogo. O anjo pareceu evaporar-se no meio daquela luz que se expandia. Então, a coluna de fogo desapareceu acima através do teto de pedra calcária. De repente, a caverna estava escura como carvão e quieta como o cemitério, levando os nervos de Bill a ficarem tensos. Ele sentiu o beliscão de uma tentação de dúvida de sua própria sanidade. Colocando um dedo entre os dentes, ele o mordeu forte o suficiente para ter certeza de que não estava dormindo. Aquilo significava que o anjo que ele tinha visto era tão real quanto o gosto de sangue na ponta de seu dedo. Não, ele não duvidaria de nenhuma palavra que o anjo havia dito. Bill ajoelhou-se, juntou as mãos e disse: Pai Celestial, te agradeço por enviares teu anjo para me explicar estas coisas. Parece incrível que todas estas coisas acontecerão comigo, que eu pregarei a multidões ao redor do mundo e orarei por reis e governantes e assim por diante. Eu sou muito pobre. Como eu poderia ter condições de fazer isto? Eu sei que por mim mesmo não posso, mas eu também sei que tu podes fazer qualquer coisa. Senhor, eu irei, e te prometo que estarei no campo enquanto tu suprires minhas necessidades, e assim eu não tenho que implorar por dinheiro. Naquela quarta-feira de manhã, dia 8 de maio de 1946, William Branham voltou para casa sendo um novo homem.